Almas Crucificadas, pelo Espírito Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 7º, Quando o Destino Impera. Continuação. Houve um interregno na rápida exposição dos pensamentos do invisível amigo, que então se manifestava por intermédio da inspirada proprietária do solar da Galileia. Mais alguns instantes de profundo silêncio e após prosseguiu. Meu irmão, escutai o que precisais saber. Há o perdão celeste, pois Deus não relega para o sofrimento eterno os filhos delinquentes, antes lhes faculta os meios de resgate de suas culpas. Já deveis ter percebido como se exerce convosco a justiça celeste, irmão querido. Assim, não vos revolteis contra os remissores sofrimentos da existência, porque a dor é a lixívia que saneia, embranquecendo a alma enodoada pelos mais hediondos crimes. Já me falta o ânimo preciso para suportar novos transes, amigo desconhecido, mormente se houver a separação da adorada companheira de existência. Aceitai os padecimentos, irmãos, porque são o corretivo bendito aos erros perpetrados, às transgressões das leis divinas e terrestres, sem o que se prolongará indefinitivamente vossa permanência no planeta das lágrimas. Tudo suportarei com a resignação possível a meu temperamento exaltado, menos a separação da que se acha ante meus olhos, pois, por amor a esta criatura, fui e serei capaz de cometer todas as heroicidades ou todas as vilanias. Mal compreendido afeto o vosso irmão. Pelos entes que vos são caros, deveis sacrificar-vos e nunca praticar ações desonrosas, porque as sequências serão sempre funestas, e muitas vezes a sentença consiste precisamente em apartar o criminoso por tempo indeterminado do ser querido. Então, que vale a eternidade ou a imortalidade consumida unicamente em árduas provas? Não proporciona ao misericordioso Pai faculdades semidivinas, percepções portentosas à criatura humana, até aos que erradamente chamamos irracionais? Não é da alçada humana reconhecer o bem e o mal como fatores antagônicos do progresso anímico, selecionados lucidamente pela consciência que julgamos a sede da partícula divina que existe em todo ser pensante? Não sabe a humanidade que o bem é recompensado nas regiões ditosas do universo e que o mal é sempre punido neste cárcere que se chama Terra ou no próprio espaço, de vez que o delinquente arrasta consigo a desdita da compunção, qual látego de fogo interior? Mas o que causa confusão é ver quase sempre o bom sofrer intensamente e o perverso desfrutar regalias sociais. Após completo silêncio que durou apenas alguns segundos, a entidade continuou. Iludi-vos, irmão. O bom e o justo da atualidade foram os bárbaros e cruéis dos tempos idos, e por isso nós o vemos em grandes aperturas, epungidos de infortúnios, como tem sucedido à própria irmã Dioneia, que ora vos transmite as minhas palavras. Outrora, irmão, vaidosa de sua incomparável formosura, alheia à dor do próximo, coração empedernido qual mármore das jazidas do Carrara ou das lavas do Vesúvio, tendo vida faustosa, acarretou vários padecimentos que ora ulceram sua alma, arrastou ela, enfim dos avatares, diversos desditosos, à voragem do crime ou do suicídio, por não haverem merecido um sorriso ou outra prova de afeto, como desgraçadamente ainda sucedeu na atual encarnação, mestre. Mas agora,
A virtude já havia superado a vaidade e o desejo de conquistas condenáveis, e por esse motivo tem cumprido austeramente todos os seus deveres espirituais, humanos e sociais. Bruscamente, Dioneia despertou e durante o dia esteve entristecida. Quando à noite todos se reuniram no salão destinado às preces, após uma vibração de harpa suavíssima, qual gorjeio do rouxinol, a castelã empalideceu e, novamente inspirada por uma entidade imaterial, qual as pitonisas de Delfos ou de Eleusis, dirigiu a palavra aos circunstantes. Meus queridos irmãos, não vos preocupeis. Jamais no transcurso de vossas existências, com o destino dos seres amados, que inúmeras vezes estão ao lado dos que continuam a mourejar e a padecer sobre a terra, embora não possais, pela imperfeição dos órgãos visuais, constatar a sua presença. Tivestes ultimamente um período de relativa felicidade que durou algum tempo, consagrado à prática dos deveres cristãos. Agora se aproximam novas procelas de amarguras, mas todos vós estáis aparelhados espiritualmente para as profícuas batalhas do destino. Dentro em poucos meses, dar-se-ão diversas transformações na vida de muitos irmãos presentes. Nossa irmã Dioneia e os que atualmente são satélites de sua alma deverão transportar-se à capital da Dalmácia, onde os aguardam penosos acontecimentos imprescindíveis. Esforçai-vos, todos vós que me ouvis, por sair vitoriosos e não fracassados no plano terreno. Quase todos os seres planetários se iludem em seus anelos, almejam regalias sociais, quando justamente na obscuridade dos lares desguarnecidos, no cumprimento rigoroso dos encargos humildes, é que se edificam os mais sólidos alicerces da felicidade futura. Vereis em breve as consequências de um ato fraudulento, consumado com o objetivo de prejudicar herdeiros legais. Mas o arrependimento mais doloroso marejou de lágrimas os olhos dos que o cometeram, julgando que ficariam impunes pelas leis sociais e divinas. Todos vós, em idêntica situação, deveis curvar as frontes perante a justiça perfeita, que não fere inocentes, e sim, sempre e sempre, os delituosos. Nossa irmã Dioneia, que ora recebe estas comunicações do alto, será também atingida por mais uma prova rude, a derradeira neste planeta de lágrimas. Se eu ficar novamente só para lutar, baquearei, porque só o influxo desta criatura leva consolo e ventura a muitos infortunados, exclamou Cláudio com emoção e voz dolorosa. Aqui será substituída pelos filhinhos e por alguém que se aproxima deste solar. Tudo ficará normalizado. Os que já colheram os frutos de dolorosas expiações continuarão a missão desta nossa irmã e seu consorte. Reinou incomodativo silêncio no recinto, até que momentos decorridos, novamente a entidade imaterial prosseguiu, ainda por intermédio de Dioneia. Aquele que prejudicou o seu semelhante, que exterminou uma vida sempre preciosa, poderá sentir uma compulsão tenaz, avassaladora, ter um brado clamoroso da consciência, desperta bruscamente e, voltando-se para o firmamento, murmurar com veemência: Pai incomparável, que estais em todo o universo, sou um mísero criminoso, um odioso pecador. Compadecei-vos de meus tormentos morais e dai-me ensejo de remir os meus delitos nefastos,
a fim de que sejam extintas as chamas vorazes do remorso que devastam o meu coração. Quero lutar por minha salvação, ser útil ao próximo. Eis, irmãos, porque me dirijo a todos os presentes, para que melhor possais compreender porque vedes criaturas boníssimas, cumprindo missões de altruísmo e de sacrifícios, receberem muitas vezes ingratidões e desconsiderações dos beneficiados. É que, amparadas pelas forças irradiadas dos sirineus siderais, tudo vencem, pois no tribunal vivo de sua consciência está arvorado o estandarte da fé e da esperança e de todas as virtudes cristãs, que são os degraus alcantilados pelos quais os remidos se alçam às regiões benditas do universo, às paragens celestiais. Para essas, nada há sobre a terra que possa fazê-las transgredir mais as leis divinas ou sociais. Não existe mais para elas seduções nem suborno, porque visam um único objetivo, suas vidas de sacrifício pelo bem. Deus unicamente é o alvo de todos os seus atos, inspirados sempre pelos celestes mensageiros que transitam por toda a ilimitada criação. Quem proceder de modo contrário do que foi apresentado e desfrutar as regalias sociais, fruir os frutos do crime perpetrado, menosprezar os direitos humanos, faz jus a sofrimentos indizíveis. Por isso, vemos indivíduos padecerem golpes dolorosos, parecendo não haver cometido nenhum delito, tudo porque o praticou em transcorrida existência, já olvidada, mas muitas vezes, ligados às próprias vítimas, passam por acerbas expiações. Que mérito há na caridade, mestre, se esta anula as penas aplicadas aos infratores? Não é justo que o órfão sofra a falta irreparável dos protetores naturais, que o mendigo fique faminto, tendo outrora negado o pão aos necessitados, que o homicida seja assassinado para remir o crime de haver imolado uma vida? Assim deveria suceder ao delinquente a quem fizeste alusão. Mas Deus não é inflexível, não tortura ninguém impiedosamente, e sim com o objetivo de despertar sentimentos humanitários dentro de situações indispensáveis ao progredir espiritual. Há uma verdade dolorosa que não deveis esquecer em nenhum momento de vossas vidas. Assim como tratardes o vosso semelhante, assim sucederá convosco em idêntica situação. O Criador do Universo não está isolado no infinito, e sim multipresente em tudo quanto existe. Se Ele nos envia a dor, não o faz qual um carrasco empedernido, mas para corretivo, antídoto ao mal, saneador da alma enferma, e, por isso, rejubila toda vez que uma ovelha desgarrada do celeste aprisco o busca novamente. A caridade, pois, sem anular as leis divinas, tem um duplo e inestimável mérito. Beneficia o necessitado e o benfeitor. Alguém que esteja em um cárcere e tenta evadir-se, terá aumentada a sua penalidade ou a sua desdita. Aquele que se humilhar, que souber dominar os maus pendores, que cumprir rigorosamente todos os preceitos legais, ao término de algum tempo, poderá obter comutação da pena e alcançar integralmente a sua liberdade, ansiosamente aspirada. O homem que se consagra ao bem da humanidade, a curar os corpos ulcerados, por exemplo, e assim também os pegureiros da alma, está remindo débitos do passado pecaminoso e, por isso, não devem os discípulos de Asclepíades exercer suas humanitárias funções
com o fito exclusivo da recompensa material, e sim do perdão, que lhes será concedido após penosos labores, missões de sacrifícios e de abnegações. Deus não se compraz com a punição de seus filhos. Dá-lhes a dor para corretivo de faltas, tal qual o médico para o restabelecimento de uma saúde comprometida, ao indicar o remédio de sabor intragável. Agora, adeus, caros irmãos. Quando houver carência de algumas orientações fraternas, ter-me-eis ao vosso lado. Jesus, o Mestre, vos inspire nas vossas resoluções. Adeus. O dia imediato a esse episódio, Dioneia passou entristecida, providenciando tudo, porém, com grande atividade para a viagem à capital da Dalmácia. Dir-se-ia que algo de imperioso e grave atuava em seu espírito, necessitado de cumprir mais uma determinação do destino. A presença de Dioneia era sempre saudada com alegria por todos os habitantes do solar. Por isso, ao comunicar que dentro em poucos dias partiria para a metrópole da Dalmácia, causara apreensão a quantos haviam escutado a memorável mensagem da entidade espiritual, vaticinando inovidáveis acontecimentos para a castelã e seu companheiro de peregrinação terrena. Suas ordens foram cabalmente cumpridas, e foi renovada uma carruagem que, embora pouco serviço tendo prestado, necessitava diversos reparos, dando o tempo que contava. Quando foi iniciada a excursão a Zara, anunciava-se um novo dia por um rubor de rosas fúlgidas, apoteose divina à hora da ressurreição do sol, parecendo uma tela vívida e deslumbrante, desenhada por egrégios artistas siderais que houvessem concebido um painel deífico. Era, então, o prelúdio de uma primavera ansiosamente aguardada por todos os europeus, mormentes da região meridional, que haviam suportado os rigores do inverno, que se extinguia lentamente. As árvores, meio despidas de folhagens, muitas ainda toucadas de neve, já mostravam alguns rebentos de esmeralda despindo-se das folhas mortas que, tombando ao solo, tinham a aparência de aves fulminadas por invisíveis caçadores. Dioneia, seguida pelo consorte apreensivo e pelos filhinhos, lançou um olhar significativo a tudo que os rodeava, irradiou uma prece silenciosa, implorando proteção para os que a acompanhavam e os que lá permaneceriam, e após algumas recomendações amistosas, ordenou a partida da sege pela estrada real. O trajeto até a formosa Zara foi efetuado sem outros incidentes dignos de atenção. Chegaram os itinerantes exaustos e sonolentos, ansiosos de repouso e de contemplar a famosa capital, rainha portuária do Adriático. Mas, porque as trevas noturnas já haviam baixado sobre o hemisfério oriental, recolheram-se todos em modestos aposentos de uma hospedaria. Antes de adormecer, com a voz alterada por súbita emoção, Dioneia falou, erguendo a destra como fazia sempre quando era inspirada por bondosa entidade sideral. Irmãos, que Jesus continue a proteger-vos conforme o fez durante a viagem, desviando um temível sicário que pretendia assaltar-vos. Quero avisar-vos apenas de que aqui vos aguarda triste surpresa. Não vos impressioneis, porém, e mais uma vez vereis em execução a inigualável justiça perfeita. Não podeis melhor elucidar os vossos pensamentos para nossa tranquilidade espiritual? Interrogou Cláudio apreensivo, temeroso de algum sucesso nefasto.
Hoje não. Amanhã, porém, poderei cientificar-vos do que se trata, e então virei à noite aconselhar-vos. Estamos a postos, protegendo-vos. Após este breve diálogo, Dioneia voltou à realidade e, dentro de poucos momentos, todos adormeceram profundamente até o dia imediato. Mais por intuição do que pelos primeiros rumores da metrópole da Dalmácia, Cláudio conjecturou que então a noite já havia terminado e estava ansioso pelo decorrer do dia, a fim de inteirar-se dos acontecimentos augurados para aquela data, por intermédio do emissário da região dos desencarnados. Dioneia conservou-se, porém, mergulhada em indômito torpor, e foi mister que seu esposo a despertasse. O sono desta noite que findou, não sei se pela fadiga da viagem, me empolgou totalmente. Dir-se-ia que não poderia despertar por mais esforços que fizesse. Estive em um local misérrimo e nele vi duas pessoas que custei a reconhecer, pois me pareceu que haviam envelhecido de um século. Quem eram essas criaturas? Interpelou Cláudio com incontida curiosidade. Meus primeiros sogros. Quem sabe se os encontrarás hoje? Tudo é possível suceder, Cláudio. Soube, porém, que ambos estão residindo em Roma, onde têm parentes abastados. O dia transcorreu alegremente. Lúcio e Ismael estavam maravilhados com os edifícios de diversões, com os templos que atraíam diariamente centenas de adeptos, e bem assim com as casas comerciais que ambos nunca haviam visto. Os dois estavam ansiosos por ouvir uma orquestra dirigida por algum famoso maestro, e Dioneia, compreendendo-lhes os intuitos, prometeu que os levaria ao mais célere teatro de Zara, o Apolo, cujo rendilhado frontispício era uma verdadeira e primorosa escultura de arquitetos gregos. À noite, efetivamente, dirigiram-se os recém-chegados para o teatro, onde seria representado um drama por artistas florentinos. Quando iam entrar na casa de espetáculo, observaram algumas criaturas de vestes humílimas, estendendo as descarnadas mãos à caridade dos que iam fruir emoções artísticas. Subitamente, Dioneia notou a presença de um ancião e, quando dele se aproximou, não pôde conter uma aflitiva exclamação. Acabava de reconhecer entre os mendigos Márcio Tassiano, o genitor do seu inovidável Marcelo. Assustado com o grito de Dioneia, Cláudio, que se encontrava a seu lado, interrogou-a, com o coração vibrando de inaudita inquietação. — Que tens? Estás sentindo alguma dor? — Não, respondeu ela com a voz trêmula, atenuando-a para evitar a curiosidade popular. Parece-me haver reconhecido o ex-senhor do solar do cisne, implorando um óbolo à caridade pública. Estou perplexa. E, assim falando, premindo o braço esquerdo de Cláudio, contemplava um ancião de compridas barbas de neve, tão brancas quanto os cabelos mal cobertos de farrapos. A piedosa castelã, ao vê-lo, fixou o olhar e, após, quando já lhe tocava a mão esmaecida com a sua, para dar generoso óbolo, não pôde sustar novo grito de surpresa. — Márcio Tassiano! Dioneia Isócrates! Exclamou ele, também revelando nos olhos espanto indizível. Paralisados um em frente ao outro, ele andrajoso, ela com as vestes apuradas, a decrepitude e a mocidade, a opulência e a penúria, ambos defrontando-se, dir-se-ia estavam transformados em duas estátuas marmóreas. Os meninos quedaram-se interditos. Cláudio Solano, agitado por convulsivo tremor que lhe paralisara o andar, ouvindo a dupla exclamação, perguntou à esposa
com a voz alterada por intensa emoção. Encontraste, de fato, Márcio Tassiano? Sim, ei-lo aqui, mendigando esmola dos que se aproximam do Teatro Apolo, confirmou Dioneia em voz baixa. Retiremo-nos deste local, Dioneia, ordenou Cláudio com energia. Não, Cláudio, meu coração nunca se fechará à hora da penúria, que já sofri também, àqueles por quem fui socorrida. Acaso se comoveu ele com as tuas desventuras, quando morreram teus protetores, pai e irmão? Nunca me vingarei, Cláudio. Não me vingarei de alguém que se encontre em horas de amargura, em instante de inaudito sofrimento. Perdoo o mal recebido pelo bem que o antecedeu. Quero inteirar-me da surpreendente e dolorosa realidade. Assim dizendo, deixando por momentos de amparar o esposo, Dioneia abeirou-se de Márcio Tassiano e lhe falou com emoção insofreável. Perdestes vossos haveres? Qual o destino de vossa esposa, mãe do meu inesquecível Marcelo? Ainda te recorda dele, ligada a outro homem? Sim, falou ela em segredo, mas com energia. Eu me aliei ao único ser que se compadeceu dos meus infortúnios. Foi Cláudio quem me estendeu a mão em horas de inesquecíveis padecimentos. Se não houvesse ele me amparado, eu teria sido levada ao suicídio. Além disso, tem sido desvelado o pai para o meu adorado Lúcio. Lúcio, disseste? Acaso não morreu ele, como me afirmaram, antes que tomasse a deliberação de dispor de nosso solar? Não, ei-lo, disse Dioneia apontando com a destra o filhinho e fazendo com que se aproximasse, e bem assim Ismael. Ao observá-los à luz da iluminação externa do teatro, não compreendeu o que seus olhos viam, um quase formoso adolescente, louro e esbelto, qual era Dioneia, e outro trigueiro e impressionantemente parecido a Marcelo, morto havia precisamente 12 anos antes. Dize-me, Dioneia, se este é o filho de meu amado Marcelo? Perguntou o ancião, apoiando a destra sobre a fronte de Ismael e abalado por incoercível soluço. Não, este é um filho adotivo, um órfãozinho que perdeu a genitora ao nascer e encontrou guarida em nosso lar e em nossos corações. Vamos afastar-nos deste local para evitar prováveis curiosidades e podermos então falar livremente. Retomando um dos braços de Cláudio Solano, Dioneia, seguida pelos 2 meninos e pelo velho sogro, afastaram-se todos da resplandecente casa de diversões.